Olá, tudo bem? Aqui é o Radamés falando com vocês de Curitiba. Eu vou mostrar para vocês este simulador de consumo de energia elétrica desenvolvido em Excel, que serve para você acompanhar o consumo de energia na sua residência, escritório, condomínio, loja ou empresa. Se você tiver interesse, pode fazer o download gratuito da planilha, versão free, lá no meu site. O endereço está aí na descrição do vídeo. E lá você também pode adquirir a versão premium, bem mais completa. Fique comigo aqui que você vai receber também 7 dicas de consumo de energia elétrica muito interessantes. Garanto que você vai gostar. A primeira dica que eu dou para você para economizar energia é a seguinte: faça um levantamento completo das cargas e aparelhos que estão na sua unidade de consumo, no seu ambiente de consumo, controlando a potência dos aparelhos, quantos dias por mês eles funcionam, quantas horas por dia. Organize tudo isso numa planilha, como essa aqui que você está vendo, e daí você vai ter uma antecipação de qual é o seu consumo e você vai saber exatamente quanto cada aparelho está custando para você no final do mês. Vocês vejam que esta planilha, ela simula aqui um escritório de 20 funcionários. São vários aparelhos instalados e aqui no final temos uma totalização. No cenário de verão, este escritório está consumindo aqui 1.829 kW, o que resulta numa conta mensal de energia de R$ 1.189. Isso considerando aqui o preço do quilowatt em 65 centavos. Depois que você fizer o levantamento das cargas e aparelhos, aí você vai descobrir quais são os vilões do seu consumo de energia elétrica, quais são aqueles aparelhos que consomem mais energia durante o mês. Aqui na planilha nós vamos descobrir isso aqui fazendo uma classificação da planilha a partir do consumo, do maior para o menor. Vamos fazer uma classificação rápida aqui. E vamos descobrir aqui quem são os nossos vilões de consumo. Aqui está nos informando que nesta empresa o maior consumo, que corresponde a R$ 579 por mês, fica por conta do sistema de ar-condicionado. São dois aparelhos de 36 mil BTUs cada um. Como o cenário aqui é de verão, então esses aparelhos funcionam 22 dias por mês, praticamente todos os dias úteis de atividade da empresa, e funcionam praticamente durante todo o expediente, 9 horas por dia. Isso aqui resulta no primeiro lugar aqui em consumo da empresa. Para nossa surpresa, um outro consumo relevante dessa empresa são os aparelhos em stand-by, que ficam aqueles aparelhos que, embora estejam sem uso, pelo simples fato de estarem na tomada, eles estão consumindo energia. Como é um escritório administrativo, tem muitos computadores e monitores, e esses aparelhos eles costumam ficar em stand-by durante a noite, mesmo enquanto não tem ninguém no escritório, está lá consumindo energia. Então, eles são o segundo item de maior consumo nesta empresa. Então, fica a dica. Descubra quem são os vilões de consumo no seu ambiente de consumo de energia para tentar atacar o problema justamente naqueles itens que são mais relevantes. Uma outra forma de você analisar quem são os maiores consumidores de energia na sua unidade de consumo é vir aqui no painel e analisar a situação em modo gráfico. Aqui os aparelhos estão organizados por categorias. E a gente analisando o gráfico aqui, a gente percebe que mais da metade do consumo deste escritório realmente fica por conta do condicionamento de ar. E se a gente abrir aqui a sanfoninha, ela vai nos dizer que faz parte da categoria condicionamento de ar. O aparelho de ar condicionado e alguns ventiladores que também ficam operando lá no ambiente e consumindo energia. O segundo item aqui que a gente analisa observando o gráfico é o item informática. Vamos analisar aqui na nossa tabelinha
abrir a sanfoninha da informática para ver o que representa essa categoria. Então, o consumo de informática está ligado a notebook, roteador, computador, impressora, monitores, no-break, switch, enfim, são vários aparelhos que compõem a categoria informática. Então, também use o painel aqui para ter uma análise gráfica da situação. Bem, olhando aqui esta tabela sobrecarregada de números, você pode ficar com a impressão que é difícil fazer a manutenção dela e de utilizá-la. Mas a maior parte dos cálculos fica por conta Excel. A parte do usuário é simplesmente fazer o levantamento dos aparelhos que tem lá na sua unidade de consumo. Deixa eu mostrar aqui como é que a gente adiciona um aparelho nessa tabela. Você tem aqui um formulário próprio para adição de aparelhos. Então você vai começar aqui pela primeira etapa, que é realmente acrescentar o aparelho. Digamos que este escritório está precisando lá de uma ampliação no ar-condicionado. Alguns aparelhos eles requerem informações adicionais que você vai ter que lançar aqui do lado direito, que são, por exemplo, a tecnologia deste ar-condicionado. Bem, é um aparelho split high wall, aqueles que o compressor fica do lado de fora e a distribuição fica na parte elevada do ambiente. Qual que é a capacidade deste ar-condicionado? Bom, é de 12.000 BTUs de potência de refrigeração. E aqui outra informação importante que você vai encontrar lá na etiqueta do aparelho, qual é a classe em metro dele, porque se for classe A vai ser um equipamento econômico, né? Outras classes daí o consumo de energia vai aumentar um pouco também. Então, a partir dessas informações, daí o Excel vai conseguir fazer um cálculo de qual é o consumo deste aparelho específico. Vai ser usada uma unidade, um aparelho com essas características e ele vai ficar lá na sala da gerência. Com essas informações, daí o Excel pode calcular o consumo em vários cenários. Os 4 cenários padrão são as 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Vou calcular aqui e vamos ver o que ele nos indicou. Bem, baseado aqui já em uma série de análises, ele já concluiu que o consumo deste aparelho é diferente em cada estação do ano. Por exemplo, no verão funciona mais dias do que no inverno, porque no inverno são poucas as ocasiões em que precisa ligar o ar-condicionado. Você pode seguir simplesmente as indicações do Excel ou fazer pequenos ajustes caso seja necessário. Por exemplo, o nosso escritório lá trabalha apenas 22 dias por mês, né? São os 22 dias úteis. E eu vou dizer aqui que no outono também usa um pouco menos, não são 15 dias, um número de dias menores. Então fiz um pequeno ajuste, né? Só recomendo que você faça esses ajustes com consciência, porque os valores que o Excel indica já são bem estudados e bem baseados em estatísticas de consumo. Feito isso, daí eu adiciono o aparelho, ele vai surgir lá na tabela e já começa a contar aqui consumo em kWh e uma previsão de consumo mensal. Então, a adição de um aparelho é bastante simples. Alguns aparelhos exigem informações adicionais, dependendo da tecnologia do aparelho, da capacidade, etc. Quando você está cadastrando os aparelhos, uma dúvida que pode surgir aí é qual seria a diferença entre potência nominal e potência média. São duas informações geralmente diferentes uma da outra. Vamos dar um exemplo aqui, tentando carregar um aparelho que é um exemplo bom para esse caso aí de potência nominal e potência média. Qual seria a diferença entre uma e outra? Deixa eu cadastrar as informações. Vamos dizer que este chuveiro vai ser instalado lá no vestiário do escritório e vai ser usado em média por 5 pessoas ao dia. Né? E vamos calcular aqui as informações para este aparelho.
Diz aqui que a potência nominal deste chuveiro é 6.000 watts. Mas a gente olhando aqui no consumo por cenário, as potências médias variam, né? Só temos potência média de 6.000 watts no inverno, que é aquele momento em que você está usando o aparelho no máximo. Já no verão, a potência média cai bastante porque a água já está mais quente, o ambiente está mais quente, então não precisa colocar a regulagem do chuveiro lá na potência mais alta. Então fica a dica, potência nominal é aquela que está lá na etiqueta do aparelho, é aquela potência que ele vai consumir quando ele estiver a plena carga, quando ele estiver funcionando no máximo, com todos os seus recursos. A potência média geralmente é um valor menor do que a máxima, porque existem ocasiões em que o aparelho trabalha mais carregado, outras menos. Exemplo típico é o chuveiro, que você tem várias regulagens, né, para atingir diversas temperaturas e tudo depende também da temperatura da água que está entrando. A potência média é aquela efetivamente consumida durante o funcionamento do aparelho e varia bastante de um aparelho para outro. Você já deve ter percebido que nós já falamos várias vezes aqui sobre cenários. O que seria um cenário de consumo? O cenário de consumo ele pode ser criado aqui na planilha para uma mesma unidade de consumo, ou você pode ter vários cenários. Nesse caso aqui, nessa unidade que está carregada, nós temos os 4 cenários padrão, verão, outono, inverno e primavera, que são os padronizados já da planilha. Sempre que uma unidade é criada, já vem com esses 4 cenários, e você pode ir duplicando e criando outros de acordo com a sua necessidade. Isso é muito interessante para fazer simulações. Você pode pensar assim, mas como é que ficaria o consumo se eu fizesse uma reforma, trocasse alguns aparelhos? Então você pode criar um cenário duplicado lá, cenário que você vai chamar de após reforma, né? E daí você vai ver qual vai ser o novo consumo, apenas fazendo algumas alterações nos dados da sua unidade de consumo. Então vocês vejam aqui, está carregado o cenário verão. Atualmente o consumo aqui está em 1960 kWh. Vou mudar para cenário inverno. Opa! E vamos ver se vai acontecer alguma mudança no consumo de energia elétrica. Sim, houve uma mudança significativa para 1074 kWh. Por que ocorre isso? Porque no inverno existe menos consumo de condicionamento de ar, né? Você vai usar menos o ar-condicionado e daí a conta baixa consideravelmente. Então é muito importante você analisar cenários de consumo na sua unidade, porque pode variar bastante de uma situação, de uma época, de um momento para o outro, né? Tem empresas, tem lugares que em determinada época do ano muda bastante o consumo, funciona em horário estendido. Por exemplo, uma loja tem um horário durante o ano e no final de ano amplia esses horários, obviamente vai ampliar o consumo de energia. Então você vai usar os cenários à vontade, você pode duplicar aqui os cenários para criar novas situações e daí você vai adaptando os dados aqui, mudando as quantidades de dia por mês, horas por dia, para simular a sua unidade de consumo em diferentes cenários. Então fica a dica, utilize os cenários para prever situações diferentes, momentos diferentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma situação interessante com utilização de cenários. Eu vou trocar aqui a unidade que está carregada, vou mudar aqui para a casa de alto padrão. Deixa eu carregar esse outro ambiente de consumo que tem aqui, né? Já gravado. Este ambiente ele tem atualmente 5 cenários, os 4 cenários padrão e um cenário aqui que eu chamei de consumo passivo.
Vamos carregar ele para ver o que significa isso. Fica uma dica para vocês, né? Analisem o consumo passivo do seu ambiente de trabalho, da sua residência. O que seria consumo passivo? É aquele consumo de energia elétrica que ocorre mesmo quando não tem ninguém utilizando aparelhos, mesmo quando as pessoas estão ausentes na residência e no ambiente, mas o consumo continua. Você imagina uma situação em que você abandona a casa por algum motivo, por uma viagem, tem que ficar praticamente um mês fora, e quando você volta, você observa que a conta de luz, mesmo assim, veio salgada, porque mesmo não tendo pessoas no ambiente, mesmo ela estando aparentemente vazia, a energia continua a ser consumida. Como é que eu construí esse cenário de consumo passivo? Vamos ver aqui. Essa casa é outro padrão, que é uma casa bem sobrecarregada de equipamentos e aparelhos, né? E mesmo em consumo passivo, ela está drenando aí 203 kW, gerando uma conta de R$ 132. Por quê? Porque existem aqueles aparelhos que continuam consumindo mesmo quando você não está perto deles, pelo simples fato de eles estarem na tomada. O caso mais lembrado sempre são os aparelhos stand-by, né? Que pelo simples fato de estarem na tomada, eles têm uma potência média de consumo lá, que para muitos deles está em torno de 5 watts. Então é aquele consumo baixo, mas contínuo e prolongado, né? Fica a dica para vocês. Muita atenção com os aparelhos de baixo consumo, mas uso prolongado. O aparelho em standby, ele é o exemplo perfeito para isso, né? Potência baixa, 5 watts, mas fica lá funcionando 30 dias por mês, 19 horas por dia, né? Supondo que as outras 5 horas ele está em uso e 19 horas fora de uso. Então isso gera consumo. Como é que eu gerei esse cenário de consumo passivo? Eu fui percorrendo a tabela e verificando quais seriam os aparelhos que no consumo passivo estão fora de combate, estão fora de uso. E daí marquei aqui quantidade zero para eles, né? Então, por exemplo, o aspirador de pó em consumo passivo não tá em uso. O aparelho stand-by, sim, né? A central de alarme de segurança, mesmo que você não esteja em casa, a central está funcionando. Então, ela está com uma quantidade 1 lá. Lâmpadas de iluminação externa. São 6 lâmpadas nessa residência. Mesmo que você esteja fora de casa, os sensores de luminosidade vão ligar automaticamente essas lâmpadas durante o período noturno, e mesmo que não tenha ninguém lá, estejam todos dormindo, a lâmpada está acesa, né? E assim vai, né? Por exemplo, o roteador da residência, né? Quem é que lembra de desligar o roteador durante a noite? Ele vai ficar ligado lá 30 dias por mês, praticamente 24 horas por dia. Então, somando todos esses aparelhos, e marcando zero na quantidade daqueles que ficam efetivamente desligados, até chega ao consumo passivo de uma residência, que em alguns casos pode ser significativo. Então, fica a dica. Quando você quiser fazer simulações em que o aparelho é removido, em que ele não está em uso, está desativado, foi substituído por outro, use a quantidade zero para não precisar remover ele da lista, mas naquele cenário específico ele fica ausente. Para finalizar, deixa eu só mostrar aqui para vocês essa tabela de aparelhos que acompanha a planilha. Vocês vejam que ela vai já com uma quantidade muito grande de equipamentos cadastrados, já com as potências médias, os tempos de funcionamento por mês, horas por dia. Então você já não precisa sair pesquisando essas informações, porque elas já estão todas cadastradas.
alguns equipamentos, inclusive aqui, por exemplo, deixa eu escolher um aqui, o estabilizador de voltagem para a computação. As potências nominal e média não estão declaradas aqui, porque elas serão calculadas pelo Excel na hora em que você define as configurações daquele aparelho específico, né? Não são todos eles que têm as informações fixas. Muitos deles a informação é calculada na hora pelo Excel. São mais de 12 casos diferentes de cálculo, metodologias diferentes de cálculos por aparelho. E se mesmo assim o seu aparelho não está aqui, no final da lista você pode daí adicionar o aparelho, né? Você vai lá, pesquisa as informações daquele seu aparelho e cadastra ele aqui para ele entrar na lista. Bom, gente, vai ter mais vídeos dessa série aí sobre consumo de energia com outras dicas, acompanhem, né? Visitem meu canal na internet, assinem lá, visitem meu site também para baixar outras planilhas que eu tenho lá. E obrigado pela audiência. Até uma próxima.